Bom, olá a todos. Aqui quem fala com vocês é o aluno Sidney Pontes, do curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal do Paraná, campus Paranaguá, e eu estou criando esse vídeo explicativo sobre o mapa conceitual referente à disciplina Sociedade e Natureza. Então, a primeira referência a ser observada nesse mapa conceitual é a atmosfera terrestre, né? Durante as aulas nós aprendemos que a atmosfera terrestre ela é formada então, né, por estruturas, né? Ou ela pode ser conceituada através de estruturas. E essas estruturas elas podem ser ionizantes, ela pode ser uma estrutura física ou uma estrutura vertical. Então essas estruturas elas vão caracterizar a atmosfera, elas vão classificar a atmosfera. Bom, com relação à estrutura vertical, então nós temos uma composição, né, de 4 subestruturas, né, que é a troposfera, até 15 km de altitude. Temos a estratosfera, entre 15 e 50 km de altitude. A mesosfera, entre 50 e 90 km de altitude. E a termosfera, que é acima dessa altitude, né? Então essas 4 subestruturas compõem a estrutura vertical da atmosfera terrestre, olhando sob essa ótica de estrutura vertical. Nós também podemos classificar a atmosfera em estrutura física. Então a estrutura física ela contém a homosfera, a heterosfera e a exosfera. E, por fim, com relação à estrutura ionizante, nós temos a ionosfera, né? E nós temos a magnetosfera. A magnetosfera ela envolve toda, né? A magnetosfera envolve toda a atmosfera terrestre. É um campo magnético que envolve todo, se refere a um campo magnético terrestre, um campo magnético que envolve toda a atmosfera terrestre, né? A atmosfera também, por sua vez, ela possui, né, moléculas e átomos que são neutros, né? Essas moléculas e esses átomos, eles interagem, né, na ionosfera. Então nós temos interações de átomos e moléculas na ionosfera devido a radiação, né? Devido à radiação de ondas como raio-x, né? Nós temos interações entre átomos e moléculas neutras devido à radiação, formando um plasma, né? Um plasma ali que é devido a essa interação entre esses compostos. Bom, na atmosfera terrestre nós observamos também o efeito estufa, né? Devido ao fato de que a radiação ela adentra a atmosfera terrestre, né? Uma parte é absorvida, né, pelas plantas, uma parte pela superfície terrestre, outra parte é refletida, e essa reflexão ela acaba voltando, né, para a atmosfera e novamente repete esse ciclo, né? Então é um ciclo que permite com que haja vida na Terra devido à energia térmica ficar aprisionada, né, na parte dela na superfície terrestre, né, na nossa atmosfera, permitindo com que a temperatura seja favorável à vida e seja favorável, né, à existência da sobrevivência do ser humano na Terra.
um efeito estufa. Então, na atmosfera terrestre nós temos a presença do efeito estufa. E esse efeito estufa, né, ele acontece devido à radiação, né, como foi dito aqui. Então, a atmosfera terrestre ela utiliza a radiação e essa radiação que permite acontecer o efeito estufa. Bom, a atmosfera terrestre ela contém também partículas, ela contém gases, né? Então, partículas e gases é dessa maneira que é formada a atmosfera terrestre, né? A partir de partículas suspensas, né? E gases. Esses gases podem ser nitrogênio, né? Pode ser oxigênio ou outros gases, né? Então aqui foi colocado nitrogênio e oxigênio porque os dois, ambos somados eles formam 99% de todos os gases presentes na atmosfera terrestre. Com relação às partículas, elas podem ser poeira, né? Ou partículas carregadas, né? Oriundas, por exemplo, do Sol, né? Então essas partículas elas podem ser tanto poeira quanto partículas carregadas. E essas partículas carregadas, né, que elas, por exemplo, vêm oriundas do Sol, elas têm como um obstáculo, uma barreira, a magnetosfera, né? Então, a magnetosfera é o campo magnético da Terra, ela cria uma barreira, cria um obstáculo contra essas partículas carregadas que podem ser nocivas, né, à vida na Terra, né? Bom, a troposfera ela participa de trocas de calor, né? Acontecem trocas de calor na troposfera, né, que é, digamos que é a camada mais baixa da estrutura vertical. Então ocorre dissipação de calor e trocas de calor na troposfera, né, devido à radiação, né? Então, devido à radiação, há essa dissipação e trocas de calor na troposfera. Na estratosfera, o que nós temos? Nós temos a absorção e reemissão de radiação, né? Através do vapor d'água presente na estratosfera e através do ozônio, né? Da camada de ozônio. Então nós temos a absorção e reemissão de radiação na estratosfera devido ao vapor da água e devido à camada de ozônio, né? Ozônio presente. Bom, e esse ozônio, né, ele é responsável pela poluição do ar, ou seja, esse ozônio ele é nocivo, né? Ele é ruim quando presente na troposfera, né? Então, ele a poluição do ar é devido ao ozônio quando ele está presente na troposfera. Agora, quando ele está presente na estratosfera, nós temos absorção e reemissão de radiação devido ao vapor d'água, devido a esse ozônio, né? Permitindo também com que haja ali o efeito estufa, né? A manutenção do efeito estufa. Bom, falando sobre o efeito estufa ele pode ser agravado, né? O efeito estufa, que é um efeito natural, né? Ele pode ser agravado né, quando se utiliza combustíveis fósseis, né? Por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, na utilização de clorofluorcarbonetos, né? E também de bromo, devido à redução das florestas, né? Então, quando se faz, né, se faz a utilização desses compostos ou tem essas atitudes aqui como redução de florestas,
nós temos um agravamento do efeito estufa, né, que, por exemplo, pode ser dado pela perda, né, da espessura da camada de ozônio. E quando nós temos a utilização de combustíveis fósseis e a redução das florestas, nós temos uma diminuição da absorção, né, pela superfície terrestre do CO2, do dióxido de carbono, né? E essa diminuição da absorção de CO2 significa que, consequentemente, existirá mais CO2 presente na superfície terrestre, na atmosfera, e causando um agravamento, né, do efeito estufa, né? Ao invés desse CO2 ser absorvido, ele acaba não sendo absorvido, né? Acaba havendo um excesso de CO2 na atmosfera, né? E esse CO2 ele é responsável por 60% desse agravamento do efeito estufa, né? Então, como foi dito, né, esse agravamento é uma das consequências é a diminuição da camada de ozônio, né, da espessura da camada de ozônio. Bom, mudando um pouquinho o foco, né, falando voltando a falar sobre a atmosfera terrestre com relação às partículas, né? Então elas podem ser poeira ou partículas carregadas que estão suspensas na atmosfera terrestre, né? E a atmosfera terrestre também ela contém o que ela contém, né? Além de partículas gases, ela contém o próprio ar, né? O próprio oxigênio, né? Então o próprio ar ele é composto por partículas, por gases, né? Pela própria poluição, né? Mas esse ar, né? Se a gente considerar um ar puro, né? Ele pode se tornar saturado, né? Caso saturado em contato com a superfície terrestre, se nós tivermos baixa temperatura, podemos ter a formação do orvalho ou da geada. Então, o ar, se saturado, pode se tornar saturado em contato com a superfície terrestre, se baixa temperatura, pode ocasionar ou pode dar origem a orvalho ou a geada, né? Se essa temperatura for um pouquinho acima do ponto de congelamento, nós temos a formação do orvalho. Se a temperatura for menor do que o ponto de congelamento, nós temos a presença da geada. Esse ar saturado, as nuvens, né, elas são necessárias, estão presentes na atmosfera terrestre, né? Existem nuvens de baixa altitude, nuvens de alta que estão presentes mais em alta altitude, né? Mas essas nuvens, para elas existirem, é necessário que elas tenham a saturação, né, ali das moléculas, né, de vapor d'água. Então, as nuvens, para que haja nuvens, é necessário a saturação, né, das moléculas ali. Dessas nuvens, se houver condensação, nós temos a presença de gotículas, né? Gotículas de água, né? Então, condensação, né? Na forma líquida, nós temos as gotículas, né? Que podem se precipitar no formato de chuva ou podem ocasionar o nevoeiro, né? Que o nevoeiro são gotículas suspensas no ar, né? Como não houve espaço aqui para colocar mais detalhes, né, nesse mapa conceitual, faltou apenas descrever aqui que esses nevoeiros ele pode ser classificado sob 3 aspectos, né? Tem o nevoeiro de advecção, são 3 tipos de nevoeiro que vão ser colocados na descrição do vídeo como complementação aqui a esse mapa conceitual. Então, se você olhar na descrição do vídeo, eu vou colocar os 3 tipos de nevoeiro, né, que nós podemos ter, né, e como eles são formados. Bom, então pessoal, aqui nós temos, falando sobre nuvens, né, antes que eu me esqueça, né,
o vapor d'água, né, ele forma as nuvens, né? Então as nuvens elas são formadas por vapor d'água, né? Um vapor d'água ali concentrado, né? Então esse vapor d'água, se saturado, né, ele forma as nuvens, né? E bom, acredito que não faltou falar muito, acho que não faltou falar nada sobre esse mapa conceitual proposto, né? Essa é uma visão geral, né, pessoal, de como a atmosfera terrestre ela é classificada, né, nas suas devidas partes, né, o que acontece ali nas principais subcamadas ali, como a troposfera, estratosfera, ionosfera e magnetosfera, onde foi mais explicado, né, onde foi adentrado ali em mais detalhes, né, só lembrando aqui que algo que não foi falado aqui, na mesosfera nós temos a menor temperatura, né, de todas as subcamadas, né, aqui que nós percebemos a menor temperatura, né, e na troposfera nós temos uma diminuição de 7 kelvins por quilômetro, né, chegando aqui a um limite de temperatura de 220 Kelvin, né. E entre essas camadas aqui nós temos a tropopausa, né, e a estratopausa, se eu não me engano. Também eu vou colocar na descrição do vídeo essa complementação. Bom, acredito que não faltou falar sobre nada, né? Bom, faltou um detalhe, né? Que devido à radiação, então pessoal, aqui o vapor d'água, ele, né, as moléculas, né, que compõem o vapor d'água, elas interagem com essa radiação, né, na estratosfera. E essa interação, ela faz com que se perca a temperatura, né? Então a radiação ela retira energia térmica ali das moléculas de vapor d'água, e nessa interação entre vapor d'água e radiação, né? Então essa radiação, nessa interação, há a perda da energia térmica, e é por isso que durante a noite, né, conforme a incidência do Sol ela vai deixando de acontecer numa determinada região e vai anoitecendo, né, esse processo do efeito estufa ele continua a ocorrer, né, então o processo de interação entre radiação que está presente ali na atmosfera terrestre e o vapor d'água ela continua a acontecer, e em cada interação há uma retirada de energia térmica ali, né, das moléculas de vapor d'água, né, e a cada retirada há uma perda gradativa ali da temperatura, fazendo com que à noite, né, a temperatura ela haja uma perda de temperatura, né, e gradativa, né. Mas então é isso, pessoal. Esse é um mapa conceitual proposto, né. Ele envolve os principais conceitos aqui envolvendo a atmosfera terrestre, envolvendo a camada de ozônio, o efeito estufa, né, e formação de nuvens, né. Então, estrutura da atmosfera. Então, acredito que tenha ficado mais claro. Esse material pode ser disponível no endereço de e-mail, se vocês quiserem, que eu vou deixar na descrição do vídeo também. Então, obrigado.